Estamos de volta aqui no canal do Azuretá com Fernando Ronick e Marcelo Andrade. Bem-vindo, Marcelo. E aí, pessoal? Beleza, okay? pessoal? Tudo bem? Beleza. Temos aqui o primeiro vídeo com o Marcelo. Seja muito bem-vindo. Marcelo é analista de sistema, especialista em Kubernetes, trabalha no SERPRO, no governo federal. E eu venho acompanhando aí os vídeos dele aí, o canal dele no Twitch. Recomendo muito acompanhá-lo. E no Instagram, muitas dicas de Kubernetes no Instagram. E Marcelo vai falar um pouquinho para a gente aqui sobre GitOps. Marcelo, que é GitOps? E aí eu sei que você é o especialista em explicar a coisa mesmo do conceito. Seja bem-vindo, compartilhe sua tela e vamos lá. Beleza, o Fernando está subindo aí a tela e tal. Tá, eu, infelizmente... Travou. Opa, travou? Travou. Opa, agora parece que voltou. Se mexe. Agora voltamos o seu vídeo, temos seu vídeo aqui. Ah, tá. Ok, tá compartilhando aí a tela. Estamos vendo, vamos lá, cara. Eu vou ficar devendo aí a parte prática dessa apresentação. Esse vai ser o próximo vídeo. 2, né? Justamente que é aquela deixa, né? Para a galera não desistir de trazer você para fazer as apresentações. Então você faz pela metade, que é para ter a segunda vez. Mas então, isso aqui é uma apresentação baseada em uma outra que eu já fiz. Posso começar a desandar a falar aqui, né? GitOps, que é operações via pull request. Isso é um assunto que é extremamente importante para mim, pessoalmente, por causa do meu background Ops, tá? Por que você deve me ouvir? Por que eu sou relevante, né, para falar sobre esse assunto? Eu mexo com Kubernetes desde 2016, minha infraestrutura ela é 100% local, né, data center local sem absolutamente nada de cloud, então eu mexo com Kubernetes desde a versão 1.4, que é antes mesmo do Kubernetes The Hard Way do Kelsey Hightower, tá, que foi lançado um ano depois. Então eu mexo literalmente no The Hardest Way possível. No DevOps, cabo de guerra aí, eu sou um cara que vem do pura operações, né? Então, eu estou no asterisco quase lá no 100%, eu não sou um cara que antagoniza a geração de código, mas também não tenho ampla experiência em trabalhar em projetos dessa natureza, sempre fui um cara de infraestrutura, então eu sou o pirralhinho ali do canto. Esses badges aí são algumas das certificações que eu tirei aí ao longo dos últimos 6 meses, que eu estou focando mais nesse trabalho, inclusive, Fernando, eu sou Terraform Associate, tá? Eu entendo direitinho da parada. Legal. Acho que nós 3 aqui somos, né? Então eu entendo direitinho da parada e tal. Realmente infraestrutura é o meu lado, né? Operações no passado eram os imperadores da empresa. Eles mandavam em tudo, eles tinham o poder de tudo. Então a empresa só ganha dinheiro se operações quisesse, porque se eu tivesse indisposto num dia, eu tirava aquele servidor do ar e acabou a receita da empresa, beleza? Então operações eram os reis, os imperadores, eles que mandam em tudo. E você faz o seu código. Eu que faço o código que traz o dinheiro para minha empresa, mas ele só sobe se eu quiser. E esse é o histórico de operações. Então, a galera com DevOps vem com uma conversa de que vamos romper os silos, vamos integrar as equipes, vamos acabar com essa barreira de operações e desenvolvimento, que eu acho extremamente válido, mas na realidade, na minha opinião, o que aconteceu foi que a galera deve encher o saco desses administradores egocêntricos e resolveu se vingar, né? Então, o pessoal deve perceber que eles podem aumentar as suas posições e a sua relevância e escantear, literalmente massacrar os ops tradicionais, porque eles fazem código, então eles podem fazer o código que muda tudo. E aí vem a chave do que eu acho que foi a vitória dos devs em relação aos ops, que culminou aí na prática extinção do ops tradicional, que é a infraestrutura com código. Né? Você ser capaz de descrever máquinas, redes, você ser capaz de descrever banco, discos, com trechos de código, e que você sabe que
9 em cada 10 caras de operações escolheram operações porque não gostam de programar. Então, eles têm ojeriza a palavra código, né? Então, aquele cara, o heróico, aquele cara que não tem ojeriza a palavra código, é o cara que segue o caminho e vai e se junta sem tanto sofrimento às iniciativas DevOps. Mas, assim, infraestrutura como código é uma invenção genial dos devs para conseguir tirar a barreira que naturalmente operações colocava na frente da empresa. Então, uma vez que uma coisa entra em produção, operações não quer mudar aquilo nunca mais. Sendo que, normalmente, quando você desenvolve um sistema, ele já está defasado, ele já não atende às necessidades do cliente daquele momento, porque ele foi feito para representar as necessidades do cliente de um tempo atrás. Quando você entrega, ele já está defasado. Então, o software, por natural, é dinâmico e o cara de operações, naturalmente, quer que aquilo se mantenha estático e nunca mais mude. Então, esse conflito natural evoluiu para essa ideia de romper silos e quebrar essas ideias de infraestrutura, evoluindo da ideia de infraestrutura com o código, você tem o lançamento que foi, vamos dizer assim, a segunda revolução. Embora a infraestrutura como o código foi a primeira, o Kubernetes foi, para mim, o que eu acho que foi a segunda revolução. Dos últimos 5 anos, muito provavelmente, uma das tecnologias mais importantes lançadas no mercado. Eu gosto de descrever o Kubernetes como um framework de infraestrutura, porque, normalmente, quando eu falo com devs, eles entendem bem o que é essa ideia de framework, né? E o Kubernetes, na definição da palavra, se você for atrás, você vai ler que ele faz orquestração escalável de containers, mas na realidade o que o Kubernetes faz, ele implementa tudo o que você precisa de uma boa infraestrutura nele, no seu código nativamente. Então você consegue compartimentalizar as diversas aplicações em namespaces, você consegue algum isolamento, você faz automaticamente o lançamento de réplicas, permitindo aquele scale lateral, né, o scale horizontal, embora você também tenha algumas tecnologias de scale vertical, mas o mais comum é você poder replicar a tua operação à medida que ela é necessária. Então, no período de Black Friday, no período de vendas de Dia dos Namorados que está chegando, ele vai escalar automaticamente, depois reduz, você não precisa pedir a ninguém, você não precisa falar com ninguém, você não precisa entender de diversas stacks de tecnologia diferentes para implementar isso. Então, você tem múltiplas réplicas, ele implementa automaticamente balanceamento, implementa regras de ingress, implementa segurança, implementa autoscale com métricas custom, se você quiser, não precisa se prender às métricas que ele implementa naturalmente, e ele também faz tolerância à falha. Se por alguma razão a tua instância, você sabe que ele tem um problema que é recorrente, mas que não tem como resolver, você implementa verificações live na tua aplicação, e se ele perceber que alguma coisa falhou, ele tira aquela aplicação do ar, sem você precisar pedir nada para ninguém. O mais importante desse lance do Kubernetes é porque ele, como framework de infraestrutura, permite para você fazer um deploy parametrizável de aplicações por meio de objetos bem definidos da API REST do Kubernetes, mas assim, um deployment, um arquivo de configurações, um arquivo de credenciais, um arquivo de balanceamento, um arquivo de firewall, e todos esses objetos eles são descritos em arquivos textos do tipo YAML. Você pode fazer um JSON também, se você quiser, se você curtir, né? Também pode aplicar um YAML usando um arquivo de customization, onde você faz um overlay de mudanças de configurações. Você pode aplicar Helm charts, você pode fazer um monte de coisa. E o mais relevante disso, isso é infraestrutura como código, mas precisamente o que o pessoal normalmente gosta de chamar de configurações declarativas de uma aplicação. Então, você faz a configuração declarativa da sua aplicação por meio de um único arquivo texto, você faz o deploy dela automaticamente em número de réplicas necessários, com balanceamento de carga, com segurança, com tudo que você precisa. Então, o Kubernetes como framework de infraestrutura para devs, como um parquinho de diversões de infraestrutura para devs, é um sonho para aqueles devs de mais alto nível que realmente se importam nesse lance híbrido de trabalhar como dev e que gostam de infraestrutura e lidam com problemas de infraestrutura como engenheiros de software lidam. Aí, Marcelo. Aqui, oi. Aí, lembrando da época do passado aí, você vê que para fazer isso aí não era fácil. Para você ter o que o Kubernetes tem, era aquele PowerShell script, né? Aquele bash script que não terminava nunca, né?
Não, extremamente desafiador. Primeiro, porque em qualquer ambiente tinha um conjunto de balanceadores de carga diferente, que você tinha que fazer um deploy, servidores. Você fazer o Lego da coisa toda, ponta a ponta, era um desafio gigantesco. Então, era um monte de receitas de Puppet, um monte de playbooks Ansible para você conseguir aplicar aquilo. E muitas vezes você não consegue fazer o Lego disso. E o Kubernetes faz praticamente toda a stack de infraestrutura que você precisa. Ele, obviamente, ele não entrega isso de graça para você, ele entrega com um alto grau de complexidade, uma exigência acima da média para você se familiarizar com a tecnologia e os seus detalhes, mas isso aqui descreve uma aplicação e um service com o seu load balancer. Meia dúzia de linhas verdes e azuis. A primeira aqui descreve a aplicação e essa outra aqui descreve o service que vai pedir um load balancer e alguém vai entregar. Quem vai entregar? O desenvolvedor não precisa se preocupar. Isso aqui é o sonho, né, de muitos desenvolvedores que ficavam extremamente irritados quando a galera de Ops só queria fazer o deploy a cada... uma vez por mês, no máximo. Aí você tinha 855 commits e você, para achar qual foi o que causou aquele problema que está em produção agora, era o terror. Sendo que ainda havia aquilo, né? A aplicação subiu, não está funcionando. Chama o Ops faz o quê? Nada. Ele fica olhando para a aplicação nova que subiu e não tem a menor ideia do que está acontecendo. Aqui no Kubernetes, você faz o deploy da sua aplicação, você vê imediatamente ela rodando, ela tem o rolling update, onde ele faz a atualização dos pods à medida que eles não precisam subir todos de uma vez, eles podem ir subindo um por um, e se alguma coisa der errado, ele trava o processo no meio para a sua aplicação não ficar fora, e depois, acontecendo tudo ok, ela subiu para a nova versão. Opa, ela não funcionou adequadamente, eu estou vendo aqui uma queda de vendas, porque provavelmente o meu site está demorando um pouco mais para carregar, os usuários ficam irritados. Faça um rollback com um botão e você volta para a versão anterior. Isso aí, na mão de um desenvolvedor responsável, de uma equipe sólida, é um sonho. É a infraestrutura dos sonhos para o uso de qualquer equipe madura no desenvolvimento de um bom produto. Né? Isso aí obviamente não é uma aplicação real, mas isso aqui descreve exatamente isso. Um programa e um arquivo de service que vai implementar o load balancer lá para este programa. Aqui é o resultado da infraestrutura final. Com quem você precisou para fazer o deploy disso? Ninguém, só de você, a máquina. Então, o Kubernetes, diga aí. Quando a gente apresenta isso, assim, para quem nunca usou Kubernetes, a primeira pergunta que ele faz, mas eu preciso de um IP fixo aí, né? Porque eu tenho que abrir o firewall e eu vou jogar lá do meu layer 4 load balancer, né? Eu jogar o tráfego para aí, mas você tem que me dar um IP fixo e você tem que se... Cadê o seu certificado aqui do seu, né, HTTPS, o teu TLS, né? Então, explica um pouquinho assim, o que é que mudou assim, porque as pessoas precisam entender que isso não é mais da mesma forma que era antes, né? A primeira coisa que a maioria das pessoas tem que parar para pensar é que o Kubernetes é uma solução para um problema que pode não ser o dela. Então, não necessariamente você deve implantar Kubernetes porque está na moda. Então, muito provavelmente, a maioria das software houses tradicionais, com seus programas monolitos, pesados, e que têm dificuldades de infraestruturas tradicionais, talvez não seja uma boa ideia para ela resolver, vou implantar Kubernetes aqui. Isso não vai resolver o seu problema. Você tem que entender bem o problema que o Kubernetes vem resolver. Né? E quando você fala desse tipo de problema, você está falando dos problemas mais tradicionais possíveis de infraestrutura. O ideal é que você não se prenda a isso, que você já esteja num caminho de maturidade de software um pouco mais avançado para você não ter esses problemas. No caso dos certificados que você falou, você tem soluções, por exemplo, o meu Ingress Controller, que é o servidor que atua como um application load balancer do meu cluster, ele faz solicitações automáticas de certificados digitais para Let's Encrypt, por exemplo. Então, ele solicita o certificado e trabalha com a especificação do que você precisa de Subject Alternative Name lá, automaticamente a partir das configurações também declarativas dos objetos, só que não é um objeto service, é um objeto Ingress, que é um pouco mais chatinho de mostrar, só que como descreve algo próximo de uma configuração Apache, por exemplo, né, porque é um servidor de balanceamento mais alto nível. Quando você faz um service desse tipo que está no meio da tela aqui, ele é normalmente um daqueles Network Load Balancer, aquele que não faz
o tratamento dessas requisições, né? Um application load balancer normalmente faz TLS termination, ele é responsável por fazer balanceamento por vários domínios, etc. E aí, esse problema do IP, né, isso aí, normalmente, quando você vem trabalhar com Kubernetes, é uma coisa que você tem que se livrar. Essa necessidade de amarrar IPs, essas necessidades de regras de firewall ostensivas, você tem que mudar a maneira como você pensa e entender a segurança do Kubernetes que ele te oferece. Você vai ficar muito mais feliz quando você faz isso. Se você, ao invés de se preocupar com o firewall que vai controlar o pod, você se preocupar com as network policies que vão definir o que é que pode sair do pod, o que é que pode chegar no pod, é um caminho muito mais saudável. Você tem que entender a tecnologia e os problemas que ela resolve. Pode ser que ela não resolva o seu. Um problema muito comum: eu preciso definir que a minha aplicação tem que ter este IP, porque só este IP chega lá no cliente. E aí fica excepcionalmente difícil fazer isso no Kubernetes, porque você vai precisar definir o IP, vai ficar onde? No nó? Mas o nó tem vários, a aplicação pode ter em qualquer um. Eu não tenho como colocar um IP fixo aqui, então eu vou ter que jogar alguma outra coisa que não tem nada a ver com o Kubernetes à frente do nó. Isso é um problema que eu já vi, já me apresentaram esse problema em conversas. Não, mas a minha aplicação, quando ela sai, ela tem que ter este IP aqui. Não, isso é um problema que não é de Kubernetes, você vai ter que ter outra coisa ali. Mas o Kubernetes não resolve isso, mas isso é tão comum. Porque o Kubernetes é uma tecnologia que nasceu para resolver um conjunto de problemas, que pode não ser o seu, né? Ou você pode ter que implantar mais pedaços para atender as necessidades mais tradicionais. Então, tudo isso de Network Policy, Objeto Ingress, tudo isso o Kubernetes faz. Você tem que entender o que ele te oferece e até onde ele vai. Né? Isso aí eu acho que eu respondi. Mas o problema que resolve, que o Kubernetes veio para resolver, são para aplicações que têm microserviços, que são modulares e que eu posso escalar cada parte da aplicação separadamente, certo? Justo, assim, você não precisa necessariamente estar num projeto de microserviços para fazer um bom uso de Kubernetes, mas ele surgiu disso aí. Você tem um monolito, você pode quebrar isso aí em dezenas ou até centenas de microserviços, e assim você consegue evoluir eles independentemente. E, claro, né, quando você tem um programa, é até mais fácil de você fazer o controle disso, fica muito mais tranquilo. Agora, quando você tem dezenas e centenas, você tem que ter alguma outra coisa mais inteligente por trás. Então, como ele trabalha todo esse lance de orquestração, e você define tudo isso por meio de arquivos de configuração relativamente simples, você pode mudar a versão deste ou aquele. Eu preciso fazer um rollback, porque a minha mudança não funcionou. É bem mais fácil você trabalhar com isso, principalmente se você tem uma ideia de trabalhar e lidar com a infraestrutura do ponto de vista de engenharia de software, que é o que as grandes empresas como Microsoft, Google, AWS têm essa tendência natural de abordar o problema de infraestrutura como um problema de engenharia de software, e assim você sai, por exemplo, o Facebook tinha um problema de DHCP, aí eles usavam um DHCP, não atendia, eles foram lá e escreveram um DHCP deles que atendia aos problemas. Né? Então, isso é você sair de... infraestrutura normalmente se dividia assim, né? O desenvolvedor é o cara que produz código e a infraestrutura é o cara que usa as coisas legais. E a infraestrutura hoje precisa de desenvolvedores que façam soluções de infraestrutura e não só fiquem assistindo os programas que existem. Né? Então, o Kubernetes veio disso. Veio de você ter a necessidade de lançar centenas, milhares ou dezenas de milhares de componentes de software de uma maneira resiliente, facilmente versionável e que tenha a possibilidade de rollback. Então, quando você tem um desenvolvimento orientado, que você atinge esse problema, eu tenho um monte de componentes e eu preciso controlar todos eles individualmente, Kubernetes com certeza vai ajudar. Obviamente que você tem outras camadas adicionais como Service Mesh e agregados que oferecem mais outras vantagens que o Kubernetes sozinho não te dá. Né? A possibilidade gente já mostrou isso, a Istio, essas coisas, a gente já teve visto isso aqui. Mas onde que o GitOps vai entrar aí? O GitOps, então a gente entendeu que a gente tem um problema aqui de infraestrutura é código. Né? Então, tudo bem, está tranquilo. Isso aí é o que a gente sabe que a gente tem hoje. Né? Então, quais são os problemas de infraestrutura como código? Você precisa versionar o que eles chamam de manifest, são esses arquivos de configuração, os YAMLs, os JSONs que eu mostrei. Então, você tem as versões do software, os releases, as mudanças de parâmetros de configuração, você obviamente adiciona novos elementos, novos componentes no teu programa, você pode habilitar ou não, tem essa história de feature flags, né, que você pode habilitar ou não, você pode fazer
fazer ou não. Então, tudo isso você descreve como arquivos. Então, você tem que versionar esses manifests, né? Então, você tem dezenas de arquivos textos para versionar, centenas de arquivos textos para versionar. Você tem que fazer o deploy dessas aplicações. E o mais importante, qual é o estado do cluster em um dado momento? Como é que eu mantenho um site reserva caso um meteoro caia na região lá da Azure que roda o meu cluster? Como é que eu sei se eu rodo centenas de programas? Qual era a versão de cada um deles em um dado momento? Esse é o problema que a ideia de GitOps vem para resolver. Vou enfatizar aqui de novo. Qual o estado do meu cluster em um dado momento e como manter um site reserva? Então, operações via pull request é uma evolução natural da ideia de você usar a infraestrutura como código, né? Você faz o deploy dos seus manifestos no Git e o cluster implementa isso após o commit. Então, você submete os seus artefatos de manifests com as informações das suas aplicações. E algum operador, alguma coisa, vai fazer com que ele chegue efetivamente lá no cluster de produção. Sempre que como administrador Kubernetes, tudo eu tendo a enfatizar o Kubernetes, mas veja só, isso aqui não está necessariamente atrelado. O conceito de GitOps nasceu no universo Kubernetes. Quem criou esse termo foi a Weaveworks, que é uma empresa que trabalha extensivamente desenvolvendo software livre e pago direcionado para Kubernetes, como se fosse a distribuição Kubernetes deles. Eles têm o CNI deles, eles têm vários outros softwares. Mas isso não é uma coisa que é restrita a Kubernetes. O que o Kubernetes vem para trazer é a facilidade de você implementar essa filosofia. Então, entenda a GitOps como um design pattern. Você fazer o deploy de coisas na sua infraestrutura após commits. Assim, a tua infraestrutura está versionada nesse repositório Git onde os manifestos estão. Então, você sabe qual é o estado que está rodando. Você sabe qual é o estado que estava rodando na semana passada. Você tem como controlar isso de uma maneira universal do ponto de vista de infra, sendo que você também quer garbage collection, caso uma aplicação tenha sido descontinuada, lá não faz sentido você ficar rodando, principalmente na nuvem, onde você paga por isso. Então, você tem que ter a possibilidade de implementar esse garbage collection, de excluir, né, os objetos cujos manifestos foram removidos. Você ter a detecção do drift, né, se por alguma razão obscura ainda tem um administrador operando o teu cluster como kubectl. A galera do GitOps fala, kubectl é o novo SSH. Evite usar. Assim como você evita cuidar do teu servidor com SSH, evite ficar dando kubectl no teu cluster e mudando, porque onde é que está o histórico disso? Eu faço as coisas, quem é que sabe o que aconteceu? Né? Aí quando faz um deploy de um YAML novo, de uma versão nova, que não tem o parâmetro que eu adicionei lá na mão, quebra tudo, quem é que faz? Você perdeu o histórico. Então, evite kubectl, assim como você, como administrador Linux, evita dar SSH na máquina, e o administrador Windows evita ficar dando RDP para fazer coisa local no servidor. Você tem ideias mais inteligentes para fazer isso. Pense em GitOps como isso. Uma ideia de um design pattern de infraestrutura, talvez, a gente pode chamar. Né? Então, eu preciso replicar o estado desejado. Se eu tenho um cluster e ele explodir por alguma razão, eu preciso ser capaz de reproduzir esse cluster do jeito que ele estava antes. Né? Então, o argumento normal, principalmente da galera dev, quando assiste uma apresentação desse tipo, ou eu apresento a ideia, eu quero, não, cara, o meu pipeline de CI/CD, ele já faz isso. Ele é um pipeline multistage, onde eu faço o commit, aí ele faz o build, ele roda centenas de testes, depois ele faz o deploy automaticamente. E principalmente quando você fala em Kubernetes, você tem lá o teu cluster, o teu pipeline do CI/CD com umas credenciais lá, e dependendo do pipeline que você está usando, que não tem alguma tecnologia nativa, é um kubectlzão mesmo, que dá um apply no diretório. Eu já vi isso por aí, eu já vi reportes disso por aí. Então, você tem um kubectlzão, -f lá, apply no diretório e vai e foi. Né? Então, eles criam e atualizam os objetos diretamente. Quando você pensa desse Marcelo, ponto de vista... Oi. Voltando no slide anterior. Vou voltar aqui. Uma coisa que eu vejo que é muito importante, para você fazer isso aqui, você tem que estar rodando a sua CD, né? Dentro de um agent, né? De um agente do o GitHub Actions, ou Azure DevOps, ou Jenkins. O teu agente tem que ter acesso ao cluster, né? Então, existe um problema de segurança. Então, o que acontece? O cara cria aquele Jenkins, aquele GitHub Actions, aquele que tem acesso a tudo, né? Aí dá acesso à tua network toda da empresa. E tem formas, como você falou, mais inteligentes de fazer isso. Então, como é que a gente evita isso? Né? Você acha que vai mostrar isso aí?
Não, Ju, e aí vai mais além, porque às vezes você não tem um único conjunto, um único CI, né? Não é uma única tecnologia trabalhando, então você tem que espalhar credenciais. Aí você tem um cara Kubernetes sólido, e aí ele fala, não, a credencial deste projeto aqui, eu vou fazer um RBAC direitinho para fechar, e você só vai poder fazer deployment na namespace. Você tem um overhead administrativo absurdo, principalmente quando você tem centenas. O meu maior cluster Kubernetes, ele tem 2.000 namespaces. Então, se eu tiver 800 projetos para essas 2.000 namespaces, porque, claro, não tem mais de uma namespace por projeto. Então, eu preciso dar 800 credenciais de Kubernetes, né? E para administrar isso aí, e como é que eu dou essa credencial, levando em consideração que em cluster on-prem eu tenho alguma dificuldade, eu tenho que usar uma service account, aí eu vou botar uma service account fora, eu vou gerar certificados, mas aí eu tenho que administrar o certificado, eu tenho que rotacionar o certificado para 800 sistemas, são 800 credenciais que eu vou ter que gerar diferente. Normalmente a galera preguiçosa e conveniente faz o quê? Gera uma para todo mundo admin, faz tudo, né? Que é uma coisa que você jamais deve fazer. Mas assim, tem um overhead brutal administrativo aqui, a credencial fica no pipeline, às vezes ficam em todos os pipelines, em um monte, porque tem a equipe que usa o Spinnaker, tem a equipe que usa o Jenkins legado, tem a equipe que usa um negócio mais moderno, usa um Tecton, usa um Jenkins X, mas assim, enfim, você tem que espalhar a credencial de acesso à produção no pipeline que dá build. É isso mesmo que a gente quer? Não, a gente não quer isso. Isso é uma coisa ruim, e é por isso, né, que vem o GitOps como princípios. Isso aqui eu deixei, provavelmente era melhor posicionar ele em outro canto aqui no slide, mas assim, GitOps é você deixar tudo descrito de maneira declarativa, isso inclui a infra, a gente já faz isso com o resto das coisas, mas é trazer isso para a infra, né? Quando você faz o deploy automático no teu pipeline, você não tem a tua infra descrita de maneira declarativa, porque você não sabe qual é o estado da tua infra naquele momento. Você fez o deploy de uma aplicação, e o outro pipeline fez um deploy de outra aplicação, e o outro pipeline fez um deploy de outra aplicação. Qual é o estado da tua infra declarativa? Você não tem, né? Você usar o Git, assim como a galera usa para repositório de código, para repositório da configuração da tua infra, não precisa ser necessariamente os manifestos, tá? Lembrando de novo, isso aqui é uma discussão mais filosófica e arquiteto, depois eu mostro um negócio mais hands-on, mão na massa, que é como a gente implementa, e aí tem as limitações, mas aqui não tem limitação nenhuma, porque se eu quiser implementar isso aqui de uma maneira mais abstrata, eu descrevo com uma configuração e eu implemento, mando a minha equipe de desenvolvimento implementar um cliente que lê aquela configuração e faz os deploys de manifestos. Eu não preciso necessariamente jogar YAMLs lá. Tem um programa que faça isso hoje? Não. Né? Na realidade, até tem. O Argo CD ele implementa JSONnet, se você quiser. Né? Implementa até KSONnet, que não funciona mais, foi descontinuado. Mas, assim, você pode fazer o que você quiser. O importante é, a tua infraestrutura está versionada, né? A tua infraestrutura ela está codificada aqui, ela tem releases, assim como o software que o Fernando faz, assim como o software que os outros desenvolvedores fazem, né? Então, aí, dessa forma, as mudanças são aplicadas, né? De acordo com as aprovações. Você tem agora um fluxo diferente, você pode aprovar, você pode colocar aprovação automática, se você quiser, mas o mais importante é que você tem papéis bem definidos. Um papel bem definido é que você tem esse problema da credencial. A credencial agora, ela não necessariamente vai ficar na mão do cara, vai ficar na mão do cara que tem que cuidar do cluster. Ô, Marcelo, posso fazer uma pergunta? Sim. Ah, sim. Então, mas isso que você está falando do Kubernetes, então Kubernetes você tem uma infraestrutura, como no Terraform falam, que é imutável, que se você tem um problema com a infraestrutura, você pode descartar o que está com problema e fazer o deploy de novo exatamente com o que você precisa. Porque se você ficasse dando kubectl, você ia mudar um pouco essa infraestrutura imutável. Com certeza. Na realidade, embora que assim, né? Não é bem como, porque primeiro tem a infraestrutura do Kubernetes mesmo, isso aí você instancia de um jeito. As coisas dentro do Kubernetes é que não é que ela necessariamente é imutável, porque você pode querer, ela na realidade ela é imutável por natureza. Mas é como você vai mudar é que idealmente você deve adotar boas práticas. Então você tem várias opções para fazer, mas aí tem o caminho que é o mais saudável para uma empresa trabalhar, né? Eu trabalhando com o meu cluster faço de qualquer jeito e subo as coisas de qualquer jeito, porque não vale a pena o overhead administrativo. Mas lá na empresa, eu trabalhar operando, editando YAML na mão, tá errado. Principalmente quando eu preciso tunar esse parâmetro aqui, porque quebrou tudo agora e tal. Puta, não tem acesso, a VPN não funciona direito, eu tô lento. Tá. Aí eu vou lá, edito o parâmetro do config map, lá vai e faz. Se eu tiver um Git, ele vai perceber que eu teve uma mudança, e aí ele vai detectar o drift aqui, e ele vai sobrescrever minha mudança.
né? Porque é isso que é a ideia que ele quer aplicar, né? É não haver, não deixar mudança. O meu estado desejável é aquele que está no Git. Então você tem que disciplinar suas equipes para haver isso. E assim, as mudanças elas têm que ser disciplinadas. O mais importante é isso, né? Na realidade, o Terraform, inclusive, ele tem um módulo, né? Vamos dizer assim, para Kubernetes, mas ele depende de uma execução ativa, né? Então, suponha que eu faço o lançamento, aí o Terraform vai lá e ele vai fazer o lançamento. Suponha que eu queira detectar o drift, eu tenho que ir lá e rodar o Terraform. E como que funciona isso? Você precisa fazer o deploy, é o Argo que faz isso? Quem que lê o repositório? É justo. Aí você tem programas, aí como eu falei, né? Assim, desacoplando a ideia de tecnologias, porque hoje você tem o Flux, você tem o Argo CD, você tem vários outros softwares de pipeline, por exemplo, o JenkinsX, ele fala que ele faz GitOps lá, do jeito que você quiser, né? Eu nunca fui a fundo no JenkinsX para estudá-lo direitinho, né? Até porque normalmente eu foco nessa parte do CD. Mas sim, você vai ter um agente, inclusive aqui nessa etapa aqui 4 e 3, o e-book lá da Weave, que é o cara que realmente cunhou o termo e que todo mundo depois aplaudiu a ideia, porque todo mundo meio que já fazia algo parecido, só estava faltando batizar e conscientizar o mundo, né? Então foi o que aconteceu em 2018. Batizaram aquele conjunto de boas práticas de GitOps e começaram a conscientização. Então, implementar um agente dentro do cluster, implantado pelo administrador do cluster, que é a pessoa que tem o papel bem definido, é o cara que cuida do cluster, ele é o cara responsável pelo cluster, e é o cara que, se tiver algum problema no cluster, é ele que vai atuar. Então, este cara vai ter um conjunto de credenciais, e agora você vai ter o que a gente estava conversando um pouco antes desta apresentação, é a mudança da ideia do push-based para o pull-based, né? Então, meu CD já faz isso, é o que a gente chama de anti-pattern, justamente por tudo isso que a gente estava contando. Você tem as credenciais no pipeline, às vezes mais de um pipeline, você tem dificuldade de gerenciar essas credenciais, você tem a possibilidade de vazamento dessas credenciais. Se você, por exemplo, usar o que muita gente faz por preguiça, gerar uma service account como credencial para o projeto, as credenciais de service account elas nunca expiram. Então, você precisa deletar o arquivo de service account. Se por alguma razão tiver vazado e você não souber qual muito provavelmente a melhor abordagem no Kubernetes seria você mudar a chave que gera service accounts, para ele invalidar aquela lá para sempre. E aí, para você fazer isso, você tem que deletar todos. Então, é um overhead administrativo brutal. E Casey Hightower, que é uma pessoa que todo mundo conhece, né, ele mencionou essa ideia de limite ao acesso, né, o escopo de acesso do cluster, as ferramentas de automação e aos administradores que efetivamente trabalham no debug ou que mantém ele rodando. Então, se você é um dev que faz o deploy de aplicação, cara, tu não tem que ter credencial da infraestrutura, deixa a credencial para quem tem que cuidar. Isso não é criar silos, isso é separation of concerns, né? Separação de papéis bem definidas. Nós somos todos coleguinhas, a gente vai trabalhar em conjunto para o máximo de produtividade, mas você tem o seu papel e eu tenho o meu. Então, vamos evitar isso aqui, entendendo isso como um anti-pattern, porque desta forma aqui é o que a gente chama de pull-based. O cara vai fazer uma aplicação, a pipeline vai despejar conteúdo no meu cluster. E se eu tiver uma aplicação que eu dividi de um monolito para centenas de microserviços, e isso se transformar em centenas de pipelines executando, fica inviável eu saber o que é que está rodando lá. E aí, se eu tenho o conjunto de microserviços, quem já trabalhou com depuração de microserviços, entende bem a natureza de um microserviço impactar em um outro que não tem absolutamente nada a ver, e aí você começar a chave de depuração por um monte de coisa que não teve nenhuma mudança até você finalmente descobrir que é aquele microserviço que teve um deploy no dia tal e que ninguém usou, porque é de uma funcionalidade pouco menos usada. Então, quando você muda de paradigma, agora você sabe bem quais são as mudanças que aconteceram no teu cluster, você tem um histórico, você tem uma definição, uma árvore, uma linha do tempo da tua infraestrutura. É isso que quando você está no CI/CD que despeja conteúdo automaticamente no teu cluster Kubernetes ou na tua operação mesmo, você não tem, porque agora você tem um versionamento no Git, você faz
o Separation of Concerns, onde o pessoal de desenvolvimento gera os artefatos, ao invés de despejar na produção, eles vão despejar com um merge request para o Git de infraestrutura, e aqui você vai fazer o processo de operações, que é o deploy, e agora entra, porque não tem monitoração, não tem a monitoração do século, né, 21, chama observabilidade, né? Para mim é a mesma coisa de monitoração, só que com um nome mais legal, com as tecnologias mais legais. Então, a observabilidade da aplicação ela ocorre na produção. Então, ela entra aqui e é ela que vai oferecer o feedback para você saber se a tua infraestrutura está ok ou não, e se você precisa tomar alguma ação. Você precisa fazer um rollback de algum componente que não está funcionando direito e tal. Você só vai saber disso de verdade na produção. Então, isso você separa aqui e você tem essa árvore de histórico guardada no Git de infraestrutura, que não tem nada a ver com o Git do código, não tem nada a ver com repositório de imagens, é uma coisa própria feita para isso. Né? Então, no GitOps, você tem aqui claramente uma barreira onde você faz o trabalho e você tem o teu cluster, e o cluster ele vai lá no repositório Git buscar o que ele tem que fazer. Então, se você lançar uma nova aplicação, você cria um novo pipeline, você faz o merge request, a área responsável vai olhar o merge request e fala, não, é o lançamento de uma nova aplicação, está autorizado e é esperado, aceita. Assim que o YAML, ou o Helm, ou qualquer objeto que descreva uma configuração válida, no caso de cluster Kubernetes, mas como eu falei, isso aqui é agnóstico à tecnologia, não precisa ser Kubernetes, é porque o Kubernetes facilita isso demais. Né? Então, o operador, o agente que roda no cluster, que foi instalado pelo cara de operações, no caso eu, vai lá olhar, opa, temos novidades, e ele vai e lança esses componentes automaticamente. Assim como um pipeline faria com o kubectl apply, mas ele faz agora num ritmo diferente, né? Numa dinâmica diferente. O que é um operador do Kubernetes? Cara, o operador, a galera gosta muito desse termo, operator, no Kubernetes, porque ele reinvoca, vamos dizer assim, a filosofia básica do Kubernetes. Aí eu vou pedir mais 40 segundos aqui para contar historinhas. O Kubernetes ele opera trabalhado, ele não é um MVC tradicional, ele opera pensando em controllers. Então, na realidade, o que acontece é, cada componente faz uma coisa, os outros ficam rodando em loops eternos, esperando para ver se eles têm que fazer algo. Então, você faz uma requisição API, você joga um JSON, e aí ele escreve no banco. O controller agora, opa, peraí, eu estou dando um watch nesse objeto e apareceu um objeto novo, eu tenho que fazer algo. Aí ele vai e faz a parte dele e encerra, e ele vai lá para outro canto. Então, no caso do Kubernetes em especial, você pede para criar um pod, por exemplo, né? Nunca peça para criar um pod sozinho, porque não faz sentido, né? Você tem que criar um deployment, toda a historinha, não é um pod sozinho, quando você deletar ele vai embora para sempre, né? Então, mas você pede para criar o seu componente de aplicação no Kubernetes, e aí um componente chamado o API Server recebe a sua requisição e grava num banco. E depois ele deixa, ele espalha a novidade para todo mundo. Olha, eu tenho que fazer isso agora. Né? O Scheduler, que é um dos componentes do Kubernetes, fala, tem um pod novo para criar aqui, ó. Então, ele vai rodar nesse nó aqui. Ele só faz isso. Ele só diz assim, ele vai rodar nesse nó. Depois que ele atrela um nó, aquele cara, ele envia uma informação post para o API Server atualizar o arquivo, ele vai dormir e volta a dormir de novo. Né? E agora essa mudança dispara um watch de um outro controller. Então, este outro controller vai... tem um pod aqui que deveria estar nesse nó, e em mim, né? Eu deveria estar rodando esse nó, e eu não estou rodando. Como assim? Aí o nó vai e roda. Quem faz isso é o kubelete de cada worker do Kubernetes. Então, todo esse procedimento que, eu não entendi nada dos termos que você usou, porque eu não sei o que é Kubernetes. Não, tranquilo, mas simplesmente entenda. Eu faço operações e controllers ficam rodando indefinidamente, aguardando sua hora de brilhar. Quando chega a hora dele brilhar, ele faz alguma coisa e encerra. Ele faz alguma coisa e encerra. Isso gerou uma ideia de evoluir esse conceito de controller que muita gente usa de maneira intercambiável, mas não é bem a ideia. Isso evoluiu para o conceito de operator. Tá? Mas, assim, nada mais é do que um estilo de um controller do Kubernetes. Normalmente, quando você fala de operator, é porque você, ao invés de... Se você quiser fazer, por exemplo, o lançamento de um cluster Redis, é um troço complicado em Kubernetes, não é uma coisa trivial. Então, você precisa se preocupar com volumes, você precisa se preocupar com a configuração, não pode ser um deployment, idealmente você sobe um stateful set, e aí eles rodam em cluster. Então, é um troço um pouco mais complicado, e o problema é que o Kubernetes resolve. Então, é mais difícil até mesmo de explicar por que ele é complicado. Não seria muito legal se eu simplesmente falasse assim,
Cluster Redis. Eu quero um. E eu quero um com 5 máquinas. Aí você só entra essas duas informações. Quero cluster Redis e eu quero com 5 máquinas. Aí alguém fazer aparecer as 5 máquinas de Redis, o Kubernetes não faz isso nativamente. Né? Ele não entende, ele não sabe o que é um cluster Redis, ele não se interessa por isso. Nada impede que você, entendendo a ideia do Kubernetes, estenda o Kubernetes e implemente o seu operator que cria cluster Redis. E o melhor, já tem um monte de gente fazendo isso por aí, e eles implementam seus operators. Aí você pode ir lá, pegar, implantar no seu cluster, e ele vai ficar monitorando. Você quer cluster Redis? Tá bom, cluster Redis aqui para você. Você também quer cluster Redis? Cluster Redis para você. Quem vai fazer isso é normalmente o operator. Eu sempre falo que o operator é tipo automatizar o que a operação faz, né? Então, se você for voltar 10 anos atrás, eu pegava meu código, meus scripts, colocava num zip file, mandava para o cara da operação e ele ia lá manualmente, né, seguindo um documento Word com todos os passos a passo, e ele ia lá seguir o passo a passo, porque ele era o único que tinha acesso à infraestrutura para fazer o deployment, né? Então, a gente começou a automatizar essas coisas, né? E o GitOps é isso, e o Operator nada mais é do que automatizar isso, que você falou, como criar um Redis cluster, né, e como fazer o deployment da tua aplicação. Então o GitOps, no meu ver, meu código está aí nesse pull request, né, faz o merge aí, e você poderia manualmente fazer rodar esses scripts, né, esse YAML files, como você falou, ou simplesmente a gente automatizou o serviço do operador, criando esse operator que vai lá pegar meu código e vai saber o que fazer, né? E vai automatizar todo esse flow, né, esse workflow para fazer esse deployment. É isso? E a chacina de devs contra ops continua, exatamente. Né? Continua. Assim, você tem um trabalho de fazer algo, com certeza é muito melhor se ao invés de você ter que descrever aquele YAML de 20 linhas de deployment que eu mostrei, né? Aquilo é feio, né? Não seria legal se eu simplesmente fizesse assim, olha, aplicação tal, sobe aí a aplicação tal, e aí alguém no cluster soubesse que é a aplicação tal? A gente não chegou nesse ponto, porque normalmente se você fosse fazer algo dessa natureza, você teria que implementar o seu operator. Mas aqui, por que ele chama de operator, né? Porque normalmente esse cara, ele é muito mais, porque, veja, pensa direitinho o que eu podia fazer. Eu podia criar um programa aqui que levantasse um webhook e quando tivesse um git commit, eu configurasse o GitHub, né, ou qualquer outra coisa que eu use de código para mandar um sinal para o webhook dizendo, olha, teve uma mudança. E aí para um shell script, um PowerShell besta, dava um git clone, baixava, pegava o que mudou e dava apply, né? Eu poderia fazer isso, não tem dificuldade. Então, isso é o que ele chama de operator. É o programa que faz isso. Obviamente, ele faz um pouco mais que isso. Porque, em termos de Kubernetes, você pode jogar um YAML. Mas uma maneira conveniente de você customizar o YAML, hoje em dia, é você usar o arquivo de customizations. Então, assim, ao invés de você configurar a aplicação, por exemplo, eu tenho uma aplicação para desenvolvimento, eu tenho aplicação de produção, eu tenho aplicação de homologação, e essas provavelmente vão ter parâmetros diferentes. Ao invés de eu fazer 3 YAMLs de deployment diferentes, eu faço um deployment e eu crio um arquivo de customização para cada ambiente. Tem gente que prefere fazer desse jeito. E aí, obviamente, esse cara aqui, que é o operator, ele tem que ser inteligente o suficiente para saber que, eu vou fazer um deploy do YAML puro. Faço. Não, peraí. Eu vou fazer um deploy de um YAML com esse overlay de customizations. Ele tem que saber fazer o overlay de customizations. Não, peraí. Eu quero fazer um deploy de um Helm chart, mas normalmente se você já usou um Helm chart, você sabe que você precisa parametrizar o Helm chart de algum jeito. Então você tem que passar de duas maneiras. Milhares de sets na linha de comando ou um arquivo de values. Então ele fala aqui, tem um Helm chart aqui para instalar. Beleza. Pego o Helm chart, pego o arquivo de values e faço a instalação. Então é por isso que você já se deparou com um negócio lá, Helm Operator. Por que Helm Operator? Porque é o componente de software que entende que ele tem que dar um Helm install com aqueles parâmetros. É simplesmente isso, né? Então o Operator é um controller que implementa uma função de operações.
mais, né, quanto mais o desenvolvimento conseguir implementar de configurações de operações do lado do código, melhor para o seu deploy, porque você precisa cada vez menos dos caras de operações. Né? E aí, cada vez mais, você pode ter uma equipe sênior de desenvolvimento, você pode ter uma equipe sênior de desenvolvimento que cuida de infraestrutura, que é o que hoje os RHs da vida chamam de DevOps. Ó, você vai trabalhar com a infra também, e quando você não estiver fazendo nada, você vai programar aqui. E aí eu participei de uma entrevista recentemente, onde a mocinha me falou assim, muito bom, adorei o seu perfil, agora você vai fazer uma prova de Node.js. Aí eu me senti ofendido e desliguei na cara dela. Nunca mais falei com ela, porque eu me senti ofendido. Você falar para mim que eu tenho que fazer uma prova de Node.js é uma ofensa, né? Eu sou um analista de infraestrutura, eu não faço prova de Node.js. No máximo em Go ou Python. Né? Aí, assim, hoje, porque as empresas buscam isso, um desenvolvedor que vai trabalhar desenvolvendo a aplicação e também vai cuidar da infra. Né? Isso é o DevOps do mundo RH, do mundo de contratação. Né? Mas, assim, você ainda tem essa necessidade do cara que cuida dessa infraestrutura, porque quando você tiver uma bronca de rede aqui dentro, você precisa de alguém que entenda de Kubernetes um pouco mais do que o superficial, um pouco mais do que o deploy de YAML para saber o que está acontecendo. Né? Você tem que saber que na Azure você tem a opção de fazer o AKS subir com o Kubernetes ou com o CNI da Azure. Né? E qual é o modelo que você está usando? Se você normalmente fica só na camada de abstração, que é o que a galera gosta de poupar os desenvolvedores, porque os desenvolvedores são muito bons, eles têm que focar em produzir um código de qualidade, e eles não podem se preocupar com infra, que é isso que isso aqui está querendo dizer para você. Tá? É que a gente quer simplificar, trivializar. A palavra é trivializar operações, para que o desenvolvedor não precise se preocupar com nada disso. E você simplificar os processos para evitar isso que você falou do passado. Na minha máquina funciona. O cara de operações é burro, ele pulou a etapa 27 do meu how-to. Ele esqueceu de definir esta variável de ambiente aqui, está lá, na página 32, item 27, variável de ambiente XYZ. O cara não definiu. Esse cara de operações é um idiota. Mas por quê? Porque, né, entregar um doc para um cara fazer um roteiro fazendo de 2 da manhã com sono, né, na sexta-feira, talvez ele não tenha feito com a maior boa vontade do que, né, ele podia fazer. Aqui você não precisa se preocupar com isso. O teu CI entrega o arquivo de configuração da tua aplicação, entrega o Helm chart e o agente aplica, não tem humano aqui para errar. Né? Não vai ter ninguém para digitar uma variável errada, ou uma versão errada, ou token que você vai usar não sei do que errado. Não tem que se preocupar com isso. Quem vai entregar a configuração é o desenvolvedor. Né? E as credenciais para fazer o deploy ficam aqui no meu operator, com a vantagem, eu não preciso mais de overhead administrativo, de cuidar e gerenciar os pipelines para fazer o deploy na operação, eu posso abstrair tudo isso. Então, assim, do ponto de vista de design pattern pensado em infraestrutura, para mim o GitOps, vamos dizer assim, é uma primeira batalha vencida pela galera de operações, desse novo universo de desenvolvimento de software, porque a gente fala, cara, é importante você mencionar a tua infra. É muito importante você fazer isso, porque preocupações que só passam na cabeça da galera Ops, que é tipo assim, eu preciso subir um site backup em outra região, porque essa região aqui ela está com um problema de autenticação e a gente não consegue fazer nada. Então eu vou subir um site backup lá na outra região, o que está rodando em produção, eu não consigo ver porque eu não estou conseguindo autenticar, mas eu tenho o meu Git que tem a informação, então eu não preciso me preocupar com isso. Se fosse num universo em que cada pipeline de CI/CD faz a sua entrega de dezenas de microserviços lá, eu jamais conseguiria reproduzir essa infra. Então, isso aqui é uma vitória dos paradigmas tradicionais de infraestrutura de preocupação de disponibilidade, segurança, embora a disponibilidade seja um problema de segurança, e de operações. O meu também é importante. Então, me ajude aqui que todo mundo sai ganhando. A gente pode modernizar a ideia do pipeline de CI para fazer isso em conjunto sem que haja prejuízo. Tá? Então, assim, em termos de conteúdo, aqui vem finalmente, né, os nomes dos softwares que normalmente fazem GitOps. Flux foi quem começou tudo, porque a ideia foi da Weave, esse software foi inicialmente desenvolvido pela Weave, ele fez o Flux V1, era muito ruinzinho de você operacionalizar, ele era seco e provavelmente era assim, porque a Weave tem um conjunto de software ao redor que fazia a parte, né, que eles vendem, né, para fazer isso. O Argo CD, por outro lado, é uma empresa diferente da Weave, que atua em várias frentes, eles trabalham com pipelines, e o Argo CD é um pedaço deles.
é o pedaço das tecnologias, diversas tecnologias de apoio ao desenvolvimento. Então ele faz o que ele faz muito bem, ele tem certas vantagens. O que eu não gosto dele em particular é que ele modela, eu acho o Flux melhor modelado para o problema, do ponto de vista Kubernetes. Do ponto de vista Kubernetes, o Argo CD, eu não acho que ele modela bem as entidades. E isso causa certos probleminhas de uso, mas o pessoal gosta muito porque ele tem uma interface gráfica colorida bem agradável, né? Você tem o Jenkins X falando que também implanta a ideia de GitOps, mas no final das contas, o que eu quero chamar a atenção é que GitOps é uma ideia, é um paradigma. É a mesma coisa do que um design pattern de software, ele se aplica para tudo quanto é linguagem. Então, assim, você pode fazer e implementar a ideia de GitOps do jeito que você quiser, basta que você tenha consciência de que é importante. E o que você tem que fazer? Por exemplo, eu já vi gente falar, eu implemento o GitOps com 2 Jenkins rodando separadamente, o meu e o dos devs. Claro, funciona. Não tem problema. A única coisa que você precisa fazer GitOps de verdade é alguém ouvindo um webhook definindo se teve commit ou não, e ele faz o apply. O problema não é o software. O legal é a ideia. Tá? E assim, em termos de apresentação, era isso que eu tinha para mostrar, que na realidade parece ser muito pouco, porque, de novo, é só uma apresentação de ideias para deixar o Arteiro e o Fernando com vontade de me chamar de novo para eu vir fazer lab. Aí eu mostro o Flux, eu mostro o Argo CD, e eu queria também estudar outros componentes da Azure que entendam esta ideia e implementam de algum jeito, embora eu sou muito fraco de Azure, nisso aí eu vou ficar devendo, tá? Então, aí tá minhas redes sociais, para quem se interessa em Kubernetes, se interessa no assunto, quiser entrar em contato. Normalmente eu posto o grosso do conteúdo que o Arthur estava falando antes, no Instagram, que é uma coisa meio aberrante, né, do ponto de vista de TI, né, quase ninguém usa Instagram para isso. Normalmente você usa o Instagram para ver o povo dançando ou piadinhas, né, mas assim, eu gosto porque eu não tenho tempo para sentar e fazer um curso, então eu pego um capítulo ou um pedaço de um capítulo, despejo em 8 imagens que explicam muito bem algum conteúdo legal. E aí eu faço um post do Instagram para isso e agora aquilo não se perdeu, está ali em algum lugar. Tá? Eu tenho o meu site, onde normalmente eu posto alguma coisa mais técnica, mas está meio abandonado. E o que não cabe no Instagram, normalmente eu jogo no LinkedIn. Muita gente gosta de me adicionar lá porque eu falo de Terraform 1.0, eu falo de oportunidade de desconto em certificação e tal, e compartilho um pouco dessa minha trilha de mudança de funcionário público de 15 anos, né, para tentar mudar o meu perfil para ser alguma coisa interessante para o mercado. 2 anos atrás, eu era um nada no mercado. Hoje, eu já sou abordado por ofertas nacionais ou internacionais. Inclusive, a última oferta que eu recebi de Roterdã, que eu não pude responder porque eu estava internado na UTI com Covid, né, a última pergunta era, você tem a certificação Azure System Administrator, a Z104, né? Aí eu estou esperando eu tirar essa certificação para poder responder para ela, né? Mas aí provavelmente a vaga já foi. E é uma vaga para DevOps, né? Vamos ver o que sai. Quero ver você, Marcelo, fazendo a parte da Azure e é altamente recomendado seguir o Marcelo aí no canal, tem o tweet dele também. E eu já venho acompanhando ele já faz umas semanas aí, uns meses, e muito bom seu conteúdo, tá de parabéns pelo seu conteúdo e muito obrigado por essa apresentação. Vamos marcar a segunda parte para fazer o demo, né? Um demo live aí. Tem uma parte nova da Azure também que eu quero mostrar, talvez fazer mais de uma parte. E foi excelente, prazer tê-lo aqui conosco. Muito bom o seu conteúdo, muito bom as dicas de quem realmente está colocando a mão na massa e participando, como eu sei que o Serpro, né, vocês têm muita coisa rodando lá em Kubernetes há muito tempo. Então, estão de parabéns aí e obrigado, Fernando, por ter participado e pelas perguntas. Obrigado, e estou ansioso para voltar para o laboratório, né? Que vai ser a melhor parte, ver isso aí tudo no AKS rolando. Ver rodando no laboratório. Segue o canal aqui, segue a gente aí, dá um subscribe, né? Para ajudar a gente, colocar a gente aí no search do YouTube aí. E vamos que vamos. Valeu, gente. Obrigado, Marcelo. Foi super legal também. Tô sempre te acompanhando no Twitch aí. Quer divulgar o seu Twitch? O Twitch é porque o Twitch é uma coisa meio tem o Twitch, é o mesmo usuário, Marcelo deve ser usa ele para tudo, né? Menos quando não dá. Normalmente eu faço lives, só que o Twitch é o quê, né? Live longa e aí normalmente o conteúdo mesmo.
Eu gosto 15 porque minutos. você responde as perguntas de todo mundo lá, cara. É super legal para quem tá aprendendo que tem alguém que é referência para poder perguntar e para ver como funciona de verdade, né? Isso com certeza é uma vantagem. Dificilmente você vai ver um profissional de 15 anos de experiência, 5 anos, com 7 certificações, parando para responder dúvida num canal aleatório. Então, assim, isso acontece hoje em dia, é uma das vantagens da internet, né, do mundo moderno. Você tem um cara, eu tenho um perfil hoje mesmo, alguém estava com um problema e estava mandando lá inbox para mim, como eu tenho pouquíssimos seguidores, eu posso responder. Se eu tivesse 100 mil seguidores, eu ia ter dificuldade para responder a todo mundo que tem interesse em falar comigo, né? Claro, o tempo também é um problema que é valioso, mas assim, eu estou disposto a entrar numa live de Twitch e fazer uma demonstração live de alguma coisa. Muito provavelmente eu vou pegar essa mesma apresentação, vou jogar lá para ensaiar melhor a dinâmica, porque na realidade eu acabei ensaiando muito pouco ela, aí acaba ficando falando de improviso, mas eu preparei os slides, pelo menos isso, né? E o problema do Twitch é só que é muito longo, né? Você faz a live, começa, aí você passa 2 horas falando, não entra ninguém, aí de repente entra uma galera, aí eu ia sair, mas aí você acaba ficando, aí fica uma 5 horas que tem, sei lá, 40 minutos de conteúdo que te interessa, né? Não é uma rede social para todo mundo. Não, mas legal, Marcelo. Mas quando você quiser gravar assim com a gente, você é sempre bem-vindo aqui no Azuretar. Beleza, cara. Nossa, vou fazer um lab aí mais consistente, estudar um pouco o que a gente pode fazer. De repente eu venho aqui com Flux operando, Argo operando, mostrando a ideia do CI e como a dificuldade, ilustrando todas essas dificuldades aí que a gente viu, né? Só que dá um pouco de trabalho porque você tem que pegar alguma coisa, fazer o deploy, fazer, efetivamente mostrar e planejar, né? Não dá para fazer de improviso, grande só a chance de que não saia do seu jeito. Mas fazer um laboratório disso aqui para mostrar na prática qual é a vantagem e a desvantagem de você fazer um laboratório desse tipo para mostrar na prática. Isso aqui é uma ideia, e ideias não têm limitações. Você faz o que você quiser. Quando você vai para tecnologias, principalmente tecnologias que você vai usar, tecnologias têm limitações. Então, aí cada uma delas vai ter seu conjunto de limitações e você vai ter que estudar que melhor se aplica para a sua necessidade, né? E aí você bate nas limitações e essa é a desvantagem de usar tecnologias. Tecnologias, elas são feitas por alguém para resolver um problema, que não necessariamente é o seu. Então, vamos fazer umas séries aí, Marcelo. Vamos fazer uma série com você. Porque eu acho que GitOps é um assunto muito importante que muita gente acaba deixando de lado, porque a maioria da galera que trabalha com Kubernetes é o background dev, né, com pouca ênfase em Ops. A nuvem ajuda bastante a você não ter que se preocupar com a operação, né? E aí eu trago um pouquinho de luz para assuntos que normalmente passam batido. Mas valeu aí, obrigado, né? Thanks for having me, né? Normalmente o pessoal fala isso nas lives em inglês, né? Obrigado. Fala quando vai no jornal também, fazer entrevista. E vamos fazer um inglês. E vamos fazer um inglês também. Podemos fazer, né? We can do this in English too. Eu só tá meio rusty, né? O inglês está meio derrubado. It's good to practice, mate. Valeu. Valeu.